Noite de Estrelas tem um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Ainda névoa úmida, ainda infiltração. Você já sabe. Sintonia no 5,9 trazendo para você o Hit Parade Jovem Pan. As 12 mais pedidas por você. Hoje tem algumas surpresas, algumas indicações. Vão pintar também entre as 12 mais. Fique ligado, né? Em março da década de 50, os primeiros equipamentos de TV desembarcaram no Brasil. Em setembro daquele mesmo ano, a TV Tupi fazia sua estreia. Iniciava-se uma fase de mudanças na hierarquia do entretenimento, fazendo até então soberano o rádio ter que dividir seu espaço privilegiado. Contudo, a TV chegou a incomodar realmente apenas 5 anos mais tarde, quando começou a tomar os recursos que compunham a base das emissoras de rádio. Os principais talentos, e isso não incluiu apenas artistas, mas também administradores e produtores, migraram para a TV, que ficou também com parte das verbas publicitárias da época. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas. Foram prejuízos significativos causados pela televisão e o início da derrota do rádio. A década de 60 veio com uma profunda necessidade de mudança na estrutura de programação do rádio, uma transição que levou 20 anos para ser concluída. As primeiras mudanças ocorreram no esquema que foi chamado de rádio musical e rádio eclética. E o lugar antes ocupado pelos programas de auditório, agora assume uma característica mais musical, chamada de disc jockeys, um misto de gêneros que visava atingir necessidades específicas dos seus ouvintes. Foram os anos dos locutores de voz boa, de excelente estilo comunicativo, como Haroldo Andrade e Hélio Ribeiro. Eu sou o rádio. Meu nome é Rádio. Minha mãe é Dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina tem o nome de kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico e mais longe eu chego. Ainda nos anos 60, uma nova estrutura de rádio foi se desenvolvendo. A volta da sua expansão é marcada por um invento americano chamado transistor. O rádio então rompe as barreiras que o prendiam nas salas de estar e começa a circular nos carros e acompanhar as pessoas no trabalho e jogos, integrando-se dessa forma ao dia a dia das pessoas. Nessa fase, o esporte ganha maior importância e passa a ser o suporte publicitário das emissoras, enquanto o disc jockeys continua se transformando e se desenvolvendo. O radiojornalismo ganha espaço e incentivo, e logo surgem as primeiras transições de rua, com uma das pioneiras, a Rádio Continental. Entretanto, a função de maior destaque adotada pelo rádio nesse período passa a ser a prestação de serviços. Tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura. Durante a época do golpe militar de 64, diversas rádios do país tentaram conclamar o povo brasileiro a se manifestar contra o regime, mas isso mudou com a vigoração do Ato Institucional 5 em 1968.
Naquele ano, o rádio viveu uma grande interferência política em sua programação. Antes dos programas irem ao ar, os scripts deveriam ser levados ao censor dos militares. Se na programação estivessem escaladas músicas de cunho ideológico, como as de Chico Buarque ou de conteúdo pornográfico, essas músicas eram retiradas da programação e a rádio recebia uma advertência. Caso incorressem no erro, eram punidas. As rádios então passaram a obedecer os censores por medo. Durante os 10 anos do Ato Institucional 5, a conduta brasileira passa a ser controlada pela Polícia Federal através dos veículos de comunicação. No início dos anos 70, a população já tinha um acesso mais amplo ao rádio, e é nesse período que se inicia a revolução dos rádios FM, cuja primeira transmissão experimental tinha acontecido em 1955 com a Rádio Imprensa do Rio de Janeiro. As modificações se tornaram mais radicais, principalmente por causa do aumento da concorrência pelo fenômeno FM. O rádio então se segmenta em níveis distintos: geográfico, de público consumidor e de gênero de programa. O sucesso começa a retornar. A quantidade de estações cresce em todo o país. Na segunda metade da década de 70, as emissoras FM se expandem e o processo de reestruturação da programação passa a buscar uma segmentação ainda mais precisa. Bom, eu acompanhei o surgimento das rádios FM de forma comercial no Brasil, mais ou menos aí nos meados da década de 70. As FM surgiram, né, para suprir aí uma lacuna que faltava no mercado, que as rádios de amplitude modulada, as rádios AM, não ocupavam na época. A rádio AM era restrita a tocar músicas populares, músicas jovem guarda, sertanejo, também destinava-se ao jornalismo e também à transmissão de modalidades esportivas. O FM chegou de forma meio tímida, como se fosse um som ambiente de consultório de médico. Era uma programação mais musical, pouca locução. Quando havia locução, uma locução bem coloquial, que o locutor anunciava, inclusive até o nome do compositor da música, e assim foi até mais ou menos o final da década de 80. Em 1978, um disc jockey chamado Julinho Mazei, brasileiro, morava em Nova York, e lá ele começou a produzir alguns programas gravados para trazer para o Brasil, oferecer para essas rádios. E bateu nas portas das FMs, né? No início dessas rádios, e não foi bem aceito o seu tipo de locução. Curiosamente, quem abriu-lhe as portas foi a Rádio Difusora AM de São Paulo, em 1978, como eu já disse. E começou a transmitir os programas do Julinho. E a locução era totalmente diferente. É a locução que se aproxima hoje das rádios FM, daquela locução rápida, misturando palavras em inglês, traduzindo um pouco para o português, algumas frases e tudo mais, e chamou a atenção, e com isso conseguiu bastante audiência na cidade de São Paulo. E as FMs ficaram, né, meio que vendidas do que ele ia fazer e tal. E a primeira rádio a chamar o Julinho foi a Rede Transamérica, né? Na época, a rede de rádio não é como é hoje via satélite. Era fitas gravadas que você distribuía na praça e eles colocavam no mesmo horário essas fitas. Então o Julinho foi para o FM, para a Rede Transamérica, e com esse estilo dele de locução, que se usam até hoje na FM, ele acabou fazendo escola aí no Brasil. O programa já estava com grande sucesso no Brasil e a Transamérica me chamou para trabalhar. Transamérica. Eu não recusei, porque era uma grande oportunidade para mim sair do AM e ir para o FM, por uma qualidade de som melhor, por um alcance, inclusive, maior em rede já para o Brasil. Atenção, emissoras da rede Transamérica. Em 5 segundos estará formada a maior rede FM da América Latina. Diretamente dos nossos estúdios em Nova York, via satélite, The Big Apple Show. Alô, Brasil, boa noite, ouvintes de mais uma conexão direta ao Brasil, Estados Unidos, do Big Apple Show. Welcome aboard, it's Friday night. Na primeira metade dos anos 80, a princípio, a rádio AM continua com popularidade similar ao dos anos 70. Mas a rádio FM avança em popularidade crescente, sobretudo entre os jovens. E uma coisa que aconteceu também com relação às rádios AM foi que, com o passar do tempo, as FMs começaram a invadir a praia do AM. A FM, que era mais restrita a uma programação musical, começou a fazer jornalismo e também tocar as músicas chamadas bregas, entre aspas, que passou a ter o segmento sertanejo, invadiu bem a praia do AM. Com isso, né, o AM foi enfraquecendo, porque o FM tem uma qualidade de som muito maior, sofre menos interferência, então as AMs foram deixadas de lado um pouco.
O perfil popularesco, influenciado pelos programas de auditório, Chacrinha, Edson Cury, Raul Gil e Silvio Santos, passa a ser formatado em FM, que também começa a parasitar o perfil da rádio AM, segmentando sua programação com linguagens específicas. A segunda metade dos anos 80 traz uma onda de snobismo com as rádios AM, principalmente por parte dos jovens, que passam a enxergá-la como algo ultrapassado e até mesmo brega. O domínio cada vez maior da melhor linguagem do rádio produziu programas mais atrativos e cumpridores de sua função. O rádio começava a se estruturar em associações e redes, unindo forças, somando talentos, maximizando investimentos, compartilhando experiências e aumentando sua importância. Décadas depois, o rádio apenas começava a reviver seu enorme potencial. Noite de Estrelas tem o grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Ainda névoa úmida, ainda infiltração. 6 da tarde, você já sabe. Sintonia no 100,9, trazendo para você o Hit Parade Jovem Pan. As 12 mais pedidas por você. Hoje tem algumas surpresas, algumas indicações. Vão pintar também entre as 12 mais. Fique ligado, né?